Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esses nossos minutinhos aqui, com o nosso jeitinho franciscano, em que nós queremos meditar, refletir a santa palavra do Senhor. Abra agora a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 21. Marcos capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 21, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: Prestai atenção e tome cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes um coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Vós vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: E quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: E vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, esse evangelho não é difícil de ser entendido. É como se Jesus chegasse para mim, que estou passando por um momento de dificuldade, por exemplo, e estou me desesperando, estou me preocupado. Ai, meu Deus, como é que vai acontecer? Nesse tempo de prova, né, que eu estava fazendo 8 provas, trabalho escrito, escrevendo a tese, e aquela preocupação toda. E Jesus olha para mim e diz: Wilder, para que essa preocupação toda? Quantas graças eu já te concedi? Tu já está no 3º semestre, já está indo para o último semestre da universidade. Quantas provas você já fez e tirou notas boas? Quantos trabalhos, mesmo que difíceis, você terminou? Ou então, em uma outra situação, né, passando por uma dificuldade financeira, quanto foi que te faltou alguma coisa? Então, Jesus vem nos mostrar que a gente já passou por muitas coisas porque Ele nos ajudou. E por que agora a gente quer se desesperar? Por que agora a gente a gente age sem fé? Esse fermento aqui que aparece no Evangelho, existe um sentido positivo e um sentido negativo para o fermento no Evangelho. Primeiro, o fermento é um sinal de corrupção, algo que faz crescer, né? Então, por exemplo, por que comer pães ázimos, ou seja, pães sem fermento? Porque o fermento seria um sinal de corrupção. Por isso que Jesus diz: tome cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Tome cuidado. Sabe aquela coisa que a gente fala de ruim, né, para outra pessoa e aquilo cresce dentro do coração da pessoa? Ou alguém fala para a gente uma coisa ruim e aquilo começa, né, na minha imaginação, na minha mente, nos meus sentimentos, na minha emoção. Alguém falou uma coisinha assim, mas começa a crescer. Ah, é verdade. Né? Sabe? É sinal de corrupção. Por isso que Jesus manda tomar cuidado. Mas existe também um sinal positivo, que é quando Jesus diz que a gente precisa ser fermento na massa. Ou seja, a nossa vida cristã no mundo deve fazer a diferença, deve fazer crescer o Evangelho. Mas hoje o Evangelho aqui, esse fermento, é o fermento da falta de fé. Os discípulos viram Jesus multiplicando tanto pão
estavam preocupados porque só tinha um pão. Como assim? Criatura, quantas graças Deus já te concedeu, quantas bênçãos Jesus já te concedeu e te concede. E tu tá duvidando? O que é um câncer diante do poder de Deus? O que é um problema financeiro diante do poder de Deus? O que é até mesmo um luto diante do poder de Deus? O que é essa tua enfermidade, essa tua dificuldade, essa crise de relacionamento conjugal ou com teus filhos? O que é isso diante do poder de Deus? Me responde. Nada. Porque para Deus nada é impossível. O problema é a nossa falta de fé. O problema é a nossa falta de fé. Outro dia, eu estava aqui, né, minha cabeça a mil, né, e para eu poder me inquietar, né, perder minha paciência, precisa ser uma coisa muito grande, e eu estava muito perturbado, muito angustiado, preocupado, e fui me confessar, fui fazer minha direção espiritual, e o meu diretor espiritual, que é um indiano aqui do colégio, um padre maravilhoso, um confrade, ele olhou para mim e disse: Wilter, mas Jesus não falou que estaria conosco todos os dias até o fim do mundo? Jesus não falou que um fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus? Jesus não falou que cuida até mesmo das ervas do campo, das aves do céu, e não vai cuidar de ti? Gente, aquilo assim foi sabe? Um tapa na cara. Aquilo assim foi ei, acorda! Deus dizendo, eu estou aqui. E às vezes, né, a gente esquece disso. Jesus prometeu, estarei convosco até o último dia das vossas vidas, até o fim do mundo. Jesus disse, eu cuido até dos bichos brutos, dos animais, não vou cuidar de você? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Cada dia tem sua preocupação. E que a gente possa colocar tudo nas mãos do Senhor. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é só uma frase bonita. É palavra de Deus. E a gente precisa crer. Comenta aqui exatamente essa frase. Para Deus nada é impossível. Eu preciso só ter fé. Para Deus nada é impossível. Eu só preciso ter fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Se essa palavra fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Anuncie o Evangelho junto comigo a tantas pessoas que ainda precisam conhecer o amor de Deus por meio da sua palavra. Até amanhã, se Deus quiser.